Fala galerinha, beleza? Pessoal, essa semana o Flutterflow lançou, acho que a melhor atualização aí em muito tempo. Por quê? Porque nela a gente consegue alterar arquivos de configurações direto do Flutterflow. Ou seja, a gente sabe que é muito chato ali, principalmente o iOS, onde você necessita do macOS para mexer, ou seja, você precisa ter o Xcode, senão não dá para mexer naqueles arquivos. E, consequentemente, a gente não consegue deployar na loja da App Store com alguns pacotes ou coisas que a gente queira, como era muito difícil o push notification, que a gente tinha que ter o Xcode para mexer lá em capabilities, para aí sim deployar na loja, tá? Mas vamos lá, se você não viu, o que foi alterado aqui? Aqui, antes só tinha o main.dart. E agora eles alteraram, então agora mostra o Android Manifest, o Info Playlist, o Enlightenment e o ProGuard, tá? Vou falar um pouquinho de cada um. O main é da onde vai iniciar seu aplicativo. Então a primeira coisa, apertou lá no para iniciar o aplicativo é que vai bater. Então seja a primeira coisa que vai acontecer. E normalmente o Flutterflow inicia todas as integrações dele aqui no main, tá? O Android Manifest é o arquivo de configurações para Android, então é aqui que a gente coloca permissões, a gente coloca atividades, aqui a gente define aqui onde que tá a logo e etc. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E aqui é o permissão do iOS, então aqui vai muito a permissão de login com login da Apple, vai também o Apple Pay, vai o Push Notification, tudo vai aqui dentro, tá? E o Info Playlist é as permissões da Apple. Então aqui no Android Manifest tem no Android, aqui é da Apple. Antes a gente já conseguia colocar diretamente no Flutterflow, mas se são tags um pouco diferentes, como array, aí a gente não conseguia, tá? E agora consegue colocar, tá? E o ProGuard? O ProGuard é mais para segurança de como que ele vai compilar ali seu APK, tá? Esse não vamos entrar muito no mérito, não. Bom, beleza. Sabendo disso, tá bom. Agora eu posso editar esse arquivo. Mas que isso muda? Então eu trouxe dois exemplos práticos aqui para a gente ver o que dá para fazer agora que dá para alterar diretamente esses arquivos, tá? Então vamos lá. Estou aqui com o meu emulador aberto. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó, de feedback. É muito legal. Eu coloquei a ação aqui, depois eu mostro certinho. A gente aperta e ele já abre uma telinha para o usuário dar feedback. Ou seja, se ele encontrou um erro no seu aplicativo, ele consegue reportar ali dentro com a própria imagem do aplicativo. Então ele consegue vir, desenhar aqui, ó, aqui está com defeito e submete. Aí você faz o fluxo lá para cair o e-mail para você. Mas não só isso, ele também consegue navegar por todo o seu aplicativo. Então ele consegue logar aqui. Então, ó, que bacana. Então ele consegue navegar por todo o seu aplicativo e ir lá mostrando onde que está o erro, tá? Bem legal. Bom, deixa eu reiniciar aqui o aplicativo para mostrar a outra. E o outro, imagina que seu aplicativo é de compartilhamento de imagem. Então a pessoa vai tirar uma foto e muitas vezes não vai querer subir o upload para o seu aplicativo. Ou então é mais fácil para ela só apertar ali share e compartilhar com o seu aplicativo. Então é o share, vocês vão entender. Então imagina que eu tô aqui e tiro uma foto.
Então, esse é o que aparece no emulador, tá, pessoal? Então, a gente tirou uma foto. Então, vem aqui compartilhar. Aí já aparece aqui o meu aplicativo e ele já abre já compartilhado. Aqui, ó, embaixo, tá a minha imagem aqui, ó, compartilhado. Entendeu? Bom, muito bacana, isso dá para fazer muita coisa, muita coisa. Bom, quer ver como que faz tudo isso e por que não dava para fazer antes? Então, fica aí. Galera, tô interrompendo esse vídeo para falar do lançamento da Bootcamp do Zerando Flutterflow Academy. Bom, pessoal, nós estamos começando esse projeto aqui que é realmente um bootcamp. Diferente de todos os cursos que você já viu, você realmente vai aprender na prática como é que faz do início ao fim uma aplicação. Então, o que difere esse bootcamp dos outros cursos que tem por aí no mercado? Primeiro, que vai ter toda semana aula ao vivo. Segundo, vai ter o seu projeto do começo ao fim. Como que é? Você vai começar a sua ideia, vai fazer o planejamento, vai fazer o protótipo e vai construir. Então a gente vai passar por todo esse cronograma aqui e no final você vai ver o seu projeto pronto. Então vai ter um projeto nosso que eu vou ensinar e vai ter o projeto de vocês que eu vou mentorar, tá? Então confere todas as informações aqui na nossa landing page e já coloca seu e-mail aqui para garantir sua vaga. Vão ser só 10 vagas, pessoal. Não é marketing, não é nada. Só 10 alunos. Porque eu quero estar realmente muito próximo desses alunos. São 2 meses de bootcamp do início ao fim do seu projeto. Então realmente é só para quem realmente está comprometido. Eu quero aprender, eu quero entregar o produto. Beleza, pessoal? Então, confere aí, o link vai estar na descrição e bora voltar pro vídeo. Primeiro, vamos pro feedback. Então, do feedback é bem simples, mas então, primeiro, a gente vai colocar no main. O nome do pacote chama Feedback, Better Feedback, tá? Então, a gente tem que colocar como dependência ele. Pode colocar como dependência tanto aqui, a gente adicionar, como por aqui em alguma ação a gente adicionar aqui, ó, feedback, o nome do pacote, tá? E aqui no main, ele não vai vir assim. Deixa eu copiar tudo, porque para mostrar para vocês. Então, seu main vai estar assim. Aí você aperta esse cadeado aqui para ele desbloquear. Só que é importante, ao você desbloquear, você não pode mais bloquear, senão ele apaga todas as suas configurações. Então, vamos lá e ver o que tem diferente. Então, aqui de diferente no Run App, eu envolvo no Better Feedback. Para ele pegar o quê? Todo o meu app. Então, ele consegue enxergar todo o app. Então, só assim o pacote funciona, porque ao você clicar, ele coloca o seu app em perspectiva e abre aquela telinha de feedback que a gente viu, tá? Então, e para chamar? Para chamar, eu coloquei aqui uma ação, uma simples ação de call feedback. Aí, vou abrir ela aqui, ó. Ela é muito simples, ó. Ela dá ela recebe o contexto, dá um feedback, show, user feedback, feedback, tá? E aqui é só um print para debugar, tá bom? Então é muito simples. Foram praticamente duas linhas que nós colocamos, uma no main e uma na ação, tá? Vocês podem ver mais da biblioteca lá no pub.dev, mas essa muito simples. Aí causa todo esse efeito aqui. Clicou aqui, ele já coloca em perspectiva. Aí, claro, você pode fazer toda a sua ação para quando ele submeter, ir para um e-mail, ir para um gira, etc, tá? Mas basicamente isso. Bacana, né? E a segunda? A segunda não é no main, mas ela é no Android Manifest. Primeiro, vamos para o widget. É esse widget aqui que recebe a imagem.
Poderia ser um widget invisível também, depende muito do que você quer fazer, mas para mostrar, para ficar bem claro, fiz um widget visível, que é o que? Aqui, Receive Share. Então não precisa anotar, tá, pessoal? Depois eu vou deixar no Git todo esse código, mas ele é o que? Ele recebe, ele dá um get media stream, listen, ou seja, ele está ouvindo. Está ouvindo. Assim que receber, ele coloca. E aqui no widget ele tem quando não tiver nada, nenhuma imagem compartilhada, ou quando tiver, que é o conteúdo, tá? Então, se shared file for vazio, nenhuma imagem compartilhada. Aí você pode colocar diversas coisas, que é quando chegar a imagem fazer tal coisa, tá? Bom, e por que que precisa daqueles arquivos? Ah, importante também, a biblioteca é a Receive Share Intent, tá? E aqui no Android Manifest, deixa eu dar um save aqui. No Android Manifest, o que que a gente precisou alterar? A gente precisou colocar isso daqui, ó. Todo esse bloco aqui, que é o Intent Filter. Send e send múltiplo, que é para enviar um arquivo ou enviar múltiplos arquivos, tá? E nesse caso de imagem. Então, sempre que for imagem, ele vai aparecer ali em aplicativos disponíveis para compartilhamento. Sem isso, ele não aparece em aplicativos disponíveis para compartilhamento. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, eu tiro um screenshot aqui e aperto compartilhar. Se não tem esse intent, ele não vai aparecer aqui. Não vai aparecer o meu aplicativo aqui, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi dois exemplos aí que dá para a gente fazer com agora que dá para alterar esses arquivos diretamente no Flutterflow. Tem muito mais exemplos, eu quis colocar dois. Também é bom vocês lerem a documentação do Flutterflow, porque tem mais exemplos lá do que dá para fazer. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, entra no nosso grupo do WhatsApp. E se você quer aprender mesmo Flutterflow, não esquece de se inscrever no nosso Bootcamp, hein, pessoal? Valeu, pessoal. Fui!